Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um devocional, uma meditação diária na Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Rodolfo, pastora Ana Paula, princesa do Senhor, do Ministério Casa de Oração, onde tudo começou fazendo da nossa casa uma casa de oração, né? Fortificando a família, né? O papai, a mamãe, o filhinho, a filhinha, e Deus vem acrescentando a nossa vida dia após dia. Estamos em Jeremias, nesse profeta aqui abençoado, conhecido como profeta chorão. No capítulo 7, a gente vai ver, né, o que a gente já viu anteriormente em outros capítulos da Bíblia, né? Quão inútil é toda falsa religião, né, que adora esses deuses aí com D minúsculo. É um problema, né? Deus sempre bate nessa tecla da questão da idolatria, de adorar outros deuses. É uma coisa que é complicado, né? Vamos se alimentar da palavra. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O templo não protege a nação iníqua. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde no princípio fez habitar o meu nome. E vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos
os vossos irmãos e a toda a nossa posteridade. De Efraim. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem um fogo, e as mulheres a lenha. Os pais acendem fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para sua própria vergonha? Porquanto assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, sobre as árvores do campo, e sobre os furtos da terra. Arderá e não se apagará. A mera multiplicação dos sacrifícios é debalde. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que tireis do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhe ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porque andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, e eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem não me destes ouvido. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias, começando de madrugada, eu vos enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz, e fizestes pior que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Judá, rejeitado por Deus. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou, desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante o Senhor. Diz o Senhor, puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão os dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete,
nem vale do filho de Imom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e espanto dos céus e dos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Amém? Que palavra forte essa de Jeremias, hein? Exortação ao povo de Israel naquele contexto, naquela época. Mas se a gente for ver, se isso já acontecia lá no passado, há milhares de anos atrás, quanto mais nos dias de hoje, não é verdade, meu irmão? Minha irmã? Talvez esteja tão pior quanto, né? A gente vê aqui que esse povo, né, o Senhor advertiu eles, que eles se tornaram obstinados e agiram de modo pior que os teus antepassados, pior que os seus pais. E será que nós hoje, nos dias atuais, não estamos agindo pior, né? Essa geração, porque eles dizem aqui para depositar a confiança no templo, né? Há essa chamada para dentro do templo. Quanto que Deus, na verdade, nos chamou a igreja para fora da onde? Desse mundo corruptível, do pecado, da lascívia, da droga, da prostituição, do adultério, do homicídio, né, do roubo e tantas outras coisas. Nos chamou para fora. E a igreja, a gente tem visto que uma tem construído templos, um mais belo que o outro, né? E as pessoas estão como que na época da caverna, tudo ali cativo, fechado ali dentro, entre quatro paredes. Quanto o propósito é lá fora. O que Deus considera como igreja santa e imaculada? Ele diz aqui na tua palavra, né? Repreendendo esse povo, né? Se você não dá ouvido aqui ao estrangeiro, ao órfão, ao necessitado, né, e à viúva, não está fazendo a obra de Deus, né? Se você está derramando aqui sangue inocente, né, correndo atrás de divindade, de interesses da sua própria, né, dos seus próprios objetivos, você não está fazendo a obra de Deus, né? A gente vê aqui que esse povo, eles levantavam incenso a Baal. Quem que é esse Baal? Esse Baal era o deus ali da agricultura, né? Onde eles prestavam holocausto a essa divindade, que tinha também como uma deusa, né? Que fazia par com ele, que é a deusa Azera, né? É a deusa da fertilidade. Então, para você ter uma ideia, eles faziam atos sexuais, coisas terríveis, abomináveis, em prol dessa deusa também, né? E eles adoravam o povo de Israel, o povo de Deus, que diziam aqui, ó, vem cá, vem para o templo do Senhor, o templo do Eterno. O discurso fala, é linda, é bonita, mas no final do dia estavam todos pervertidos, né? Com o coração totalmente altivo e longe da presença de Deus. E aí ele diz aqui, né? Entretanto, eu lhe ordenei, se seguir, né, e escutai a minha voz, povo meu, eis que eu serei o vosso Deus, e vos serei o meu povo. Ainda todo o caminho eu vos oriento para que tudo bom vos ocorra. Mas não, né? A gente vê aqui que mesmo assim o povo não deu ouvido, não se interessou pelas coisas do Senhor, e eles mesmos cavam suas próprias covas fazendo as suas escolhas. E eu vejo isso de uma forma nítida, explícita, ocorrendo nos dias de hoje. As pessoas seguem a Deus pelo que Deus pode oferecer, pelo que pode dar, e muitos não seguem nem por isso, nem por aquilo, e levam as suas vidas, e são muitas vidas, levam as suas vidas de uma forma devassa, de uma forma desregrada, de uma forma dissolúvel, comendo, bebendo, se dando em casamento, em festa, em orgia, principalmente agora,
nesse período, né? Talvez você vai ver esse vídeo, essa mensagem, né, anos aí depois, mas a gente está aí em 2023, no dia 13 de 2023, na semana uma semana que antecede o Carnaval no Brasil. Dia 15 começa o Carnaval. Carnaval já fala festa da carne, não do espírito. A gente sabe como está lá em Gálatas, capítulo 5, ali perto do verso 16, que o espírito e a carne não se fecham, né? Os dois não combinam um com o outro. Então, se nós queremos fazer a vontade do Pai, e nós queremos estar conectado com a fonte, né, que é o Todo-Poderoso, a fonte de toda a sabedoria, de toda a inteligência, né? A gente precisa se alimentar do Espírito, precisa se alimentar da palavra e menos da carne. A carne não governa sobre o nosso corpo, não governa sobre a vida do crente, do cristão. Quem governa sobre a vida do cristão, entenda isso, escreva isso, irmão, grave isso para a sua vida. É o Espírito Santo de Deus, né? Nós temos sempre que brindar a nossa mente, né, o nosso coração, para que a gente se volte às coisas do Senhor. E a nossa carne, ela vai ter que pagar o preço, né? Pagar o preço, não é ela que governa, ela vai viver sim um desfrute aqui dessa terra, mas quem manda, quem governa é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A gente vê, né, aqui falando muitas coisas nesse contexto, mas todas elas nos mostram o desvio ali, né, do foco do povo, as coisas de Deus, né? Ali ele se afastando da presença de Deus. E o que eu sempre observo no contexto, né, do livro todo de Jeremias é a ousadia dele em pregar a verdade, mesmo essa verdade sendo ali contrária àquilo que o povo queria ouvir, né? Então eu falo para você, viva em verdade, né? Viva a verdade. A gente sabe que tem coisas que não é de Deus, não agrada ao Senhor. Ah, mas pastora, eu vou só, né, um pouquinho, Irmão, ou você serve ou você não serve, ou você vive uma vida de santidade ou você não vive, não tem meio termo. É sim, sim, não, não. Não tem. Não tem meio termo, não combina, as trevas não combinam com a luz. É por isso que muitas das vezes você vai estar no ambiente e você vai incomodar algumas pessoas. As pessoas não vão ficar felizes com a sua presença, porque a luz não combina, né? Então, a gente tem que ser essa luz no ambiente, né? Levando a palavra de Deus diz que nós somos sal e luz dessa terra, né? E nós não nos prostramos a outros deuses, nós servimos a um Senhor. Sim. E o nome dele é Jesus de Nazaré. É o Jesus Cristo, Todo-Poderoso. O nome dele tem poder. Amém. Em nome de Jesus, amém? Glórias Vamos orar? Pai, a Ti nós rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor fez cair sobre nós a Tua graça, essa graça maravilhosa, Senhor, que foi o Teu Filho unigênito, né, que desceu aqui na terra, habitou no meio de nós, se tornou como um de nós e se humilhou ao ponto de ser entregue naquela cruz, por amor a mim e amor aos nossos irmãos. Nós reconhecemos esse sacrifício, Pai. Nós conhecemos, Pai, que o que o Senhor fez foi uma demonstração de amor pela humanidade. Mesmo humanidade essa que outra hora nega o seu nome, que não segue os seus preceitos, os seus mandamentos, que se desvia pelos caminhos. Mesmo assim, Pai, a gente olhando aqui para esse povo perverso, no contexto bíblico da palavra de Jeremias 7, ainda assim o Senhor se mostra um Deus amoroso, um Deus de amor, que cuida de nós, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que a gente possa estar verdadeiramente no seu grande tabernáculo, Pai. Quando esse mundo aqui acabar e o Senhor vier buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Que a gente possa, eu e meus irmãos aqui, ser escolhidos para estar na Nova Jerusalém Celestial. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.